Saber liderar é uma das funções mais críticas em qualquer time. Mas por que será que tantas vezes encontramos líderes que não inspiram e nem entregam? No episódio de hoje, vamos discutir o que está por trás de uma liderança meia-boca e como isso afeta o desenvolvimento de talentos e o ambiente de trabalho. Vamos compartilhar algumas experiências pessoais e juntos tentaremos responder. Afinal, será que todas as pessoas estão preparadas para liderar? Será, amiga? E aí, Olá, amiga! tudo Mais um bom? desabafo. Super num timing, né, gente? Que timing, não é mesmo? Que É timing do verdade. mundo, assim. É isso. Bom, vamos começar, amiga. Eu acho que é legal falar do que a gente considera uma liderança meia-boca, talvez só para começar. E aí, então, na sua opinião, o que é uma liderança meia-boca aí, entre aspas? Eu acho que uma característica bem forte, assim, de uma liderança meia-boca é quando a pessoa, ela acha que ela é líder, mas ela é meio chefe, assim, sabe? Essa distinção de você talvez não ter um autoconhecimento, achar que tá arrasando, mas na verdade você não consegue inspirar as pessoas, você não consegue criar um elo de confiança com seus pares e todo mundo por trás de você tá ou com medo de você, te respeita por medo, ou tem insegurança, você é uma pessoa que não inspira, né? Então acho que isso seria para mim, uma liderança até menos meia boca, né? E para você, Thalita, que são características? Ah, eu concordo com isso que você trouxe. Acho, sim, que alguém que inspira, inspira não, né? Mas que traz aquela energia de medo, sabe? Do tipo, aquele líder que você tem medo de errar perto dele. Eu acho que esse é um super indicativo, assim, de uma liderança meia boca. Talvez, né, de uma pessoa despreparada. Acho que talvez mais para frente a gente se aprofunde nisso, né? Mas nem sempre está todo mundo preparado para assumir, né, um papel de liderança, assim. E isso pode ocasionar uma falta mesmo de tato e com as pessoas que você tem que liderar, e aí daí vem várias coisas, né, eu acho. Então, acho que essa pessoa que inspira o medo, que microgerencia, né, o famoso microgerenciamento, né, que eu acho que tá tudo no mesmo guarda-chuva dessa questão que você trouxe do chefinho, né, então tem até alguns cartoons aí, acho que se a gente pesquisar no Google, que mostram a diferença, né, de um líder, né, que é uma pessoa que está ali na frente, puxando as pessoas, e o chefe é aquele que está atrás com um chicotinho, né. Então, lideranças aí com um chicote constante nas pessoas que são lideradas, acho que, nossa, isso é bem, bem, bem meia boca, assim. E acho que falta de humildade, sabe? Porque como líder, você não sabe tudo, né? Nem como, acho que nenhum papel, né? E nenhum papel que a gente ocupa assim nesse ambiente de trabalho, a gente sabe tudo. Então, acho que falta de humildade também é uma característica que eu colocaria aí no, numa liderança meia boca. E como a gente vê, né? Muito isso no mercado. Bom, falando nisso, tem um conceito que a Brené Brown ela traz, né, no livro dela sobre a liderança com ousadia e a liderança com armadura. E eu acho que a gente só citou algumas das características do que ela define como uma liderança que tem armadura, né? Uma pessoa que ela luta para ter valor, ela usa o medo e a incerteza como armas, ela tolera a discriminação, ela faz as pessoas se esquivarem, lidera por meio de sofrimento e coleciona estrelinhas douradas, né? Ela é uma pessoa que fica colecionando prêmios e títulos, mas no final do dia, essa parte mais humana, né, que a gente fala, não tá lá. E eu gostei muito do que você falou sobre. A gente poderia começar e trazer sobre, pô, será que tem, né, uma falta de preparo e muita insegurança no nosso meio. Falando de produto, assim, a gente tá numa área que, mesmo no Brasil, assim, que a gente tá há alguns anos já,
Ela é nova, ela é bem nova e ela promoveu pessoas muito rápido, né? Então a gente vê, sei lá, pessoas head de produto, pessoas virando CPO assim com, sei lá, 3 anos de experiência. E eu queria que você contasse um pouquinho mais da tua vivência, talvez com líderes inseguros ou com o que você tem visto na comunidade também, tá? Bom, acho que na minha trajetória, eu até estava fazendo essa retrospectiva comigo mesmo. Se eu fosse ranquear, né, as experiências com líderes que eu tenho, acho que eu tô meio no empate ali. Então, mesma quantidade ali de lideranças muito boas, incríveis e que me inspiraram, para a mesma quantidade de líderes que não foram legais, assim, que a experiência não foi boa, sabe? E acho que dentro desse perfil da liderança meia boca, eu acho que eu já topei muito com o líder que não está preparado. Isso é um fato, assim, e numa época que eu estava no início de carreira. Então, eu era uma jovem pessoa Cheia ali, de cheia sonhos. de sonhos, não é mesmo? Ai, ai. É, muito em busca de referência, assim. E referência, claro, para como se fosse assim, um próximo passo na minha carreira, referência para os resultados que eu queria entregar, referência para como resolver problemas. Então, eu estava em busca disso, assim. E eu tive ali algumas experiências que foram até um pouco traumáticas. Agora tá tudo bem, viu, gente? Agora, né, com mais experiência, eu consigo até ter muita empatia com esse perfil de liderança que não foi preparado para estar ali onde está, sabe? Porque é bem desafiador mesmo, né? Você não sabe fazer aquilo e você acaba metendo os pés pelas mãos, né? Então, eu tenho bastante empatia hoje em dia, mas para mim na época foi bem difícil, assim, porque eu precisava de referência e de orientação. Então, topar com esse perfil que não está preparado para liderar e não sabe passar o que é esperado de você, acho que aí tem um combo de coisas, né? Uma coisa puxa a É, outra, meio que talvez. você adivinhe, talvez, e não ser claro nas expectativas, meio que isso. Isso, exatamente. Então, não ser claro nas expectativas, não fazer feedbacks que sejam realmente construtivos, sabe? Para que você, beleza. Então, não entregou o esperado, vamos ajustar, vamos aqui conversar, fazer um mini plano, aplicar e ver o resultado disso daqui a um tempo, né? Então, eu, eu tive esse tipo de experiência, assim, que foi, como eu disse, né? Para mim, na época, bem traumático, porque eu era uma jovem Thalita no início da carreira de produto, assim. Naquela época, eu me definia muito por isso, né? Então, poxa, não foi legal a minha experiência, né? Eu não sou uma boa profissional, eu devia ter adivinhado o que ele quer. E, na verdade, aí, depois de passado alguns anos, e hoje eu estou num cargo de liderança, né? Eu entendo que muito do que é esperado de um líder não foi cumprido ali, né? Nessas experiências ruins que eu tive. Então, não tive a orientação adequada, não tive o tratamento adequado também nessa questão do feedback, tive sim muito microgerenciamento. Eu tenho até uma anedota para contar, muito brevemente, A gente que ama. Conta, amiga. dentro desse perfil, então, tem o despreparado, tem o que está muito preparado, que fez vários MBAs e tudo mais, mas isso também não é garantia, viu, galera, né, de uma boa liderança. Então, mais nesse perfil do estou preparada academicamente, porém não sei lidar muito bem com pessoas, eu tive uma situação que foi numa época que eu tinha acabado de fazer a transição de carreira para produto e eu estava indo super bem, então, assim, o primeiro ano eu falei, poxa, legal, encontrei, né, me encontrei nessa área, tinha entregado ótimos resultados no produto que eu estava cuidando junto com o time lá. E aí no ano seguinte, assim, reestruturações da empresa, etc, etc, muitos produtos ficaram comigo, muitos mesmo, assim, muitos. E eu precisava de uma priorização, porque eu era uma só cuidando de vários produtos com contextos muito diferentes
E não fazia terapia na época, tá, pessoal? Então, sim, o burnout ele veio a crise de pânico, vieram as noites mal dormidas. Eu acordava pensando no ticket do Gira, pegava o meu computador para ajustar sei Amiga, lá o não que sabia. precisava. Olha só, Jura? Nossa, isso já descobrindo. aconteceu. Ai, que Pois merda. é. Eu tinha assim a sensação de que eu ia morrer mesmo. Olha, não é muito leve, né, gente? Perdão, mas assim, tá tudo bem, né, agora. Mas eu passei por isso, então eu tava com uma carga realmente de trabalho e estresse muito alta e eu resolvi abrir para o meu gestor. Eu falei com ele assim: olha, eu não tô conseguindo dormir muito bem à noite, eu tenho certeza que eu tô sendo muito afetada por esse ritmo, por essa carga de trabalho. E o que, que você faz nessa situação? Então, sabe, eu buscava essa referência. Então, poxa, uma liderança importante vai me dar uma dica, vai me orientar, né? É claro que o líder não pode te salvar, né? É óbvio que ele não é seu terapeuta, isso tudo é verdade, mas ele pode te direcionar, sabe? Para alguma coisa, principalmente nesse tipo de situação onde o trabalho está afetando tanto a vida pessoal da gente, né? E, para minha surpresa, a resposta dele foi assim: ah, eu tomo uma melatonina, entendeu? E Não vou dormir, acredito. eu juro por Deus. Eu tomo uma melatonina tal, tento dormir e na maioria das vezes funciona. E eu me lembro assim que eu fiquei, meu, tô mesmo bem ferrada, né? Eu tô lascada de verdade. E daí, assim, nossa, eu fiquei, ainda não era o fundo do poço para mim. Depois eu posso compartilhar mais dessa história, mas é só um exemplo assim de uma falta de sensibilidade, sabe? Que a liderança às vezes, talvez essa liderança um pouco mais tradicional, né? Não sei se eu posso usar só essa palavra, mas vamos vou colocar desse jeito. Essa liderança tradicional que é talvez muito focada só no resultado, na entrega, mas que quando a pessoa vem com um lado mais humano, assim, não consegue responder, sabe? Então, eu acho que esse é um ponto bem importante, assim, para líderes no geral, porque ainda mais hoje, né, em 2024, que, enfim, a gente sabe como as coisas estão, né, é, no mundo, no geral, e que a gente está muito mais suscetível até mesmo questões, como é que eu posso chamar? Psicológicas, né? Sei lá, tá todo mundo muito estressado, cansado, etc. E eventualmente o liderado pode te trazer isso, e você, como líder, responder para tomar uma melatonina é sacanagem, sabe? Pelo amor de Deus. Tipo assim, exemplos do que não fazer. Dá para ser mais sensível que isso, entendeu? Ai, nossa, com certeza. É uma. Eu acho que é uma. A outra falácia também, né? Quando a gente tenta separar o que é pessoal e humano versus o profissional, né? A gente vive falando isso, no final do dia a gente é uma pessoa só e tem sentimentos e vai carregar esses sentimentos para o trabalho eu fico sempre de cara, assim, quando eu vou ler algum livro de liderança, porque parece que a gente tá vendo uma receita, assim, de como ser um ser humano decente. Não é tipo, se você parar pra pensar, gente, a gente gasta muito dinheiro, sabe? Fazendo coaching, treinamento, livros, e são livros ótimos, mas não tem nada subjetivo. Tem literalmente, sim, um livro que eu gosto muito, que é do Bill. O pessoal escreveu sobre ele, né? Chama Bill Campbell, essa pessoa que treinou vários CEOs, etc. E aí tem um capítulo que fala, né, sobre você tratar as pessoas como pessoas. Ai, gente. Veja só, Não, olha esse é o só. segredo, pessoal. Acabou o Gente, é uma coisa episódio. assim. Um beijo. Mas você me desbloqueou outro trauma, assim, que não me desbloqueou, mas me fez lembrar sobre um trauma também. E acho que pode ser uma das razões de eu ter demorado tanto para entrar na trilha de liderança. Quando eu fazia estágio na P&G, ai, gente. E aí eu também era uma jovem cheia de sonhos, nem era em produto, era em marketing. E aí eu fiquei super animada, porque eu tive uma liderança feminina lá. É, Gente, mas assim,
que eu chorava no banheiro. Não está escrito. Essa pessoa, ela gritava comigo, assim, na frente dos outros. E eu entendi que era uma coisa normal, era uma cultura normal, assim, de pessoas gritarem com agências, pessoas gritarem entre pessoas. E eu ficava, assim, abismada como a gente tratava mal o stakeholder também. Agência, né, no caso, contratado. E como a gente se tratava mal. Então, eu não sei se era específico da minha unidade, duvido, porque conversava bastante com outras pessoas que também choravam no banheiro. E eu acho que aquele estágio, assim, né, uma jovem, sem experiência nenhuma, e ter esse primeiro contato, falar assim, gente, eu nunca vou querer ser líder, porque olha o que essa pessoa eu jamais vou querer ser assim, ou olha, acho que eu coloquei uma carga gigante nessa trilha de liderança, assim, porque eu ficava com receio de ser uma pessoa má para alguém, ou de traumatizar uma pessoa. Então, por muito tempo, perguntava assim, vamos pensar em liderança. Foda-se, não, claro que não, óbvio que não. Não quero ser esse tipo de pessoa, cagar alguma vez e aí, né, traumatizar alguém. Se É, tem uma coisa que lideranças meia-bocas ou ruins mesmo, né? Eu estava evitando usar essa palavra, mas acho que conforme a gente vai falando, né, de relatos, não tem como não falar, né? Mas tem uma coisa que elas inspiram é realmente medo e a falta de vontade de seguir por essa trilha da liderança, né? Isso acaba afastando muitos talentos, né? Muitas pessoas que sei lá, talvez almejassem ali aquele lugar, mas acabam entendendo que, nossa, acho que melhor não, né? Por ter uma referência tão ruim, né, de liderança, assim. E por outro lado, não sei você, Jaque, mas eu fiquei pensando muito nessas experiências ruins que eu já tive, e também como hoje elas me ensinam sobre como não fazer, e isso também é muito legal. Tipo, eu não quero jamais, em hipótese alguma, repetir nenhum dos comportamentos, né? Acho, nenhum dos comportamentos desse tipo de liderança. Então, isso me orienta total. muito no dia a dia, assim, tipo, não, isso aqui é inegociável, eu não faço. E, enfim, tento trabalhar em mim mesma outras questões, outros desafios, né? Que aí a gente fala talvez um pouquinho mais para frente, assim. Eu total, assim, eu acho que depois dessas muitas terapias e jornadas de saber se eu queria mais carreira na especialista, liderança, hoje eu me inspiro muito nos exemplos ruins sobre o que não fazer, né? E essa receita ao contrário. E eu acho que uma coisa que também a gente precisa reforçar quando a liderança também ela é positiva, que eu acho que tem um teve uma mulher, eu não vou lembrar o nome, ela estava no nosso festival, no Festival do Mulheres de Produto, e ela estava contratando só mulheres para o time dela também, e dava para ver o brilhinho no olho quando ela via as palestras, assim. E eu ficava, nossa, olha que bacana. E ela também levou as meninas para Pecamp, eu acho. Então, assim, ela sempre está incentivando e criando, e eu fiquei assim, olha que bacana o poder que também tem uma liderança positiva, né? Você pode mudar o jeito que a pessoa é percebida no mundo, o jeito que a pessoa olha as paradas, você pode criar um lugar seguro para as pessoas serem quem elas são, se sentirem acolhidas. Então, eu acho que eu e você, hoje a gente é líderes melhores pelos exemplos ruins e também por ver alguns exemplos bons aí, se inspirar e ver que a gente pode fazer diferente nesse ambiente de tecnologia que combinamos, né? Já falamos em vários episódios, é bem hostil e tem muitas toxicidades aí no meio também. Total. E aí até acho que, né, eu trouxe aqui o caso ruim, uma das experiências ruins, mas eu vou trazer uma experiência ótima que foi a minha primeira líder, assim, sei lá, entrei no mercado de trabalho, eu tive a sorte de ter uma líder, né, uma mulher como líder, e eu era estagiária, então, assim, né, eu estava naquele momento, putz, saindo da faculdade, o que que eu vou fazer, o que que tem em tecnologia aí para mim e tal. E ela foi muito importante porque ela era uma liderança muito real, assim, humana mesmo. Então,
Ela não tinha vícios assim. Sabe quando você trouxe um exemplo, né? Talvez essa liderança da P&G possa ter caído nesse cenário, né? De ser uma mulher dentre muitos homens num ambiente tóxico, e aí você acaba meio que pegando algum desses comportamentos tóxicos e subindo, né, ascendendo, virando líder, executiva, e não necessariamente apoiando outras mulheres, né? A gente acaba vendo um pouco esses casos aí pelo mercado aí. E eu tinha um pouco essa visão, assim, de, sabe, aquele. É um estereótipo, né? Ah, é a executiva, muito ocupada, não vai querer falar comigo, e assim, muito. Como é que eu posso explicar? O que a gente fala, né, do entre aspas, agindo como um homem nesse cenário, né, nesse ambiente. Então, tem outros termos que eu já ouvi também, assim, mulher trator, né, trator nos negócios, que é muito, sei lá, enérgica ou, enfim, ter esses comportamentos herdados ali do ambiente que ela tá com um monte de homens, enfim. Eu tinha essa visão. E aí, essa líder, ela era totalmente oposto disso, porque ela era uma mãe de um bebê. Então, ela tinha o desafio da maternidade, o casamento, crescer no trabalho. E, assim, ela não me escondeu nada disso, sabe? Eu achei isso incrível. E ela era uma líder que direcionava, que assim sabia me dizer, olha, aqui tem oportunidade. Imagina, eu era estagiária, então eu estava assim, meu Deus, né? Estou tentando um espaço, o que tem para mim, conhecendo o que é trabalhar praticamente, né? E ela sabia, assim, ela soube me orientar e me desenvolver muito, muito bem. E eu tinha muita motivação e vontade de trabalhar com ela, até assim, eu consegui arriscar um pouquinho. Era uma empresa mega tradicional também, uma indústria química mega grande, assim, mundialmente, e super tradicional. Mas ela deixava esse espaço e ela não fazia questão de esconder a humanidade dela, sabe? Eu acho isso incrível, maravilhoso, porque acho que foi a primeira vez que eu tive contato com todos esses desafios que as mulheres podem ter, sabe? Que é esse combo do profissional versus pessoal, mãe e casamento e outras N questões da vida mesmo que a gente tem, como, né, desempenhar um papel dentro da empresa, crescer, enfim. E foi muito importante para eu ver tudo isso, assim, porque a partir dali, não sei, ela é, na verdade, o tipo de liderança que eu gostaria de ter tido em todos os cargos e empresas que eu passei na minha carreira, sabe? E não tive, tá? Ai, Não se super. repetiu. Não se repetiu, infelizmente. Mas, assim, essa referência eu busquei muito em outras lideranças, não tive, mas foi muito importante para mim, sabe? Acho que essa parte humana, ela é imprescindível para o líder, sabe? Líderes erram, e o liderado vendo o líder errar, vamos dizer assim, eu vejo com muito bons olhos, sabe? Eu acho que aproxima, porque é isso mesmo, sabe? Ninguém sabe tudo e tá cada um assim tentando se desenvolver ao máximo. Eu acho que esconder, né, essa parte humana é muito ruim, assim, acho que tem que sempre, mostrar quem você é, sabe? Ninguém é um robô, né? É bem importante, é uma característica de liderança assim que eu aprecio muito. Ai, eu também, assim, eu não sei quem que não gosta, né? De acho que empatizar ou de ter alguém que realmente você se identifica, assim, né? Acho que isso é uma coisa muito importante, assim, quando a gente vai construir uma relação de liderança e liderada. Agora eu tô gerenciando, né, no Nubank 4 pessoas, 3 mulheres e um homem, e é bem diferente, né? Tem vários desafios, mas eu acho que é muito gratificante, assim, tentar construir um relacionamento que eu também gostaria de ter tido, assim, no sentido de não precisar ter que estar tudo pronto e refinado e perfeito para poder conversar comigo. Eu já tive líderes que era a extrema eficiência, então não tinha tempo. Então o tempo era muito curto e eu tinha que ser muito consciente de usar a melhor forma, e toda hora eu ficava otimizando.
ou outros que não estavam muito aí para, tipo, como eu estava, ou só perguntavam, sabe, por educação. E eu acho que tem um valor, assim, muito grande para mim de você se relacionar, né, como ser humano, assim, de você conseguir se conectar com a outra pessoa. Isso acho que é das coisas que eu valorizo, assim, em relações humanas, né, de conseguir entender, né, a gente tá passando a grande parte da nossa vida trabalhando. Eu acho que as pessoas que estão do nosso lado, assim, se a gente não consegue ter um ambiente saudável, um ambiente seguro, um ambiente gostoso, que se diverte, fala besteira, pô, deve ser muito difícil, sabe? É praticamente impossível, assim, você ter uma sanidade mental. Então, acho que no final do dia são coisas simples, mas que são super difíceis de implementar, porque você não constrói um relacionamento, né? A gente vê, eu e você, a gente namora, né? Não, eu e você juntos. Mas a gente tem nossos parceiros, a gente não construiu esse relacionamento, essa confiança. A gente também tem um relacionamento, né, gente? Mas não construímos essa confiança de uma hora para outra e vai um investimento muito grande, vai investimento em conversas que não levam em nada, com conversa misturada com resultados, assim. Então, acho que também tem que ter bastante esforço dos dois lados e muito intencional do líder também, da líder. Se você está gostando do podcast, está gostando do nosso conteúdo, para entrar em contato com a gente é só mandar uma DM no Instagram. Mas se você preferir o e-mail, manda um e-mail aí para podcast@mulheresdeproduto.com. E também você pode apoiar a gente de diversas formas, seguindo a gente no seu agregador de podcast mais favorito, ouvindo pela sua plataforma favorita e também deixando like e entrando aí para o Clube MDP, que a partir de R$ 25 você vai ter vários benefícios, como inclusive passe livre no MDP Curtas, que é os nossos eventos aí que acontecem ao redor do Brasil todinho. Vem pro clube e continua ouvindo a gente. Concordo, amiga. E a gente falou, acho que um pouquinho antes, né? Mais importante, talvez, do que os cursos, né? Daquela preparação acadêmica para liderança, do que o MBA, sei lá, é justamente saber como criar essas relações, né? Porque realmente tem que ser criada uma relação de confiança entre o líder e o liderado, né? Entre a pessoa que lidera e a pessoa que está sendo liderada ali. E não dá para construir isso no ambiente de medo, de microgerenciamento, principalmente assim, microgerenciamento nem faz sentido, né? Então, se o líder não consegue confiar que aquela pessoa vai desempenhar o papel que precisa para atingir o resultado, acabou. Não funciona, né? Não funciona. Então, as lideranças aí de produto têm que priorizar muito mais essa parte dos relacionamentos. Assim, a gente pode até falar comunicação em si, né? Mas até eu diria menos técnico do que comunicação, sabe? Não é só saber se comunicar. Eu acho que é enxergar o outro e entender as motivações dessa pessoa. Então, se você lidera mais de uma pessoa, muito dificilmente elas vão se motivar pela mesma coisa. Então, você que é a liderança, você precisa saber disso, entende? E identificando isso, vai entender como lidar, né? E vai ser de formas diferentes, porque, né, como eu acabei de falar, né, é muito difícil essas pessoas serem iguais, idênticas e se motivarem pelas mesmas coisas. Então, assim, se a pessoa liderada vier para você com um problema, às vezes eu entendo que às vezes a gente ouve e pensa, nossa, né, tá choramingando, está reclamando de barriga cheia. Isso tudo pode passar pela nossa cabeça, eu entendo. Mas filtra isso e enxerga aquela pessoa do tipo, por que que ela tá vindo me trazer essa situação? Por que que ela tá reclamando disso? Isso vai te ajudar até a dar uma resposta mais satisfatória, sabe? Então, e aí acho que fazer isso continuamente e ter conversas sinceras, né, com a pessoa liderada vai fortalecer essa
confiança que precisa existir nessa relação, sabe? E daí, depois você vê, entendeu? Ai, vou fazer um curso de uma coisa muito específica de liderança, que eu nem sei apontar aqui o que é, mas assim, depois você vai para a tecnicalidade da coisa, sabe? Mas entende aquilo como uma relação mesmo, que você precisa nutrir para fazer chegar no melhor resultado. Então, isso é real, tá? Hoje eu consigo ver isso muito mais claro com o meu papel aqui no MDP, e tem uma característica bem diferente, porque são voluntárias, então é uma outra motivação. E das 49, 50 voluntárias que estão aí, cada uma vai ter uma motivação diferente pro fato dela estar ali doando o tempo dela para o MDP. E aí, cada uma das iniciativas e as líderes que estão dentro delas precisam entender isso para lidar muito bem com aquela pessoa e fazer o tempo que ela tem para dedicar para essa iniciativa ser o mais proveitoso possível e para que ela não sinta vontade de ir embora, sabe? Então, não acho que é simples, né? Talvez eu falando aqui pareça muito trivial, assim, mas é o que eu acredito. Eu acho que é um caminho muito interessante, assim, você olhar sobre esse viés de enxergar a pessoa. E daí são situações e situações, né? Aí acho que também cabe a liderança saber lidar com cada uma. E eu Sim. acho, aí já que vou jogar para você, vamos falar também do ponto de vista da líder, né? Do tipo, é a mesma a situação do quem que cuida do terapeuta, sabe? Quem que cuida da liderança? Ai, Tipo sim. assim, né? O que são esses desafios também que né, você como líder tem e que, sei lá, você consegue compartilhar com a gente sobre como você lida com isso, como você recorre à sua liderança também. Não sei, acho que a gente pode entrar num momento meio dicas desse ponto de vista Ai, da gosto. liderança também se desenvolver, né? Gente, a gente fala mal dos líderes meia boca, mas a gente também ajuda e a gente se reconhece às vezes. Mas eu acho que tem vários desafios. Esse que você falou sobre tentar entender a motivação de cada um, definitivamente é muito louco como cada pessoa é diferente mesmo. E o que funciona para um não é o que funciona para outra pessoa. Um dos meus maiores desafios é tentar separar assim a jornada da pessoa que eu tô liderando versus a minha jornada. Que eu tô querendo dizer que, sei lá, se o meu liderado recebe um feedback, eu já internalizo, sabe? Aí fica assim, você tá falando sobre o meu trabalho? Porque essa pessoa reflete meu trabalho, é uma extensão de meu ser. Oh, meu Deus, eu preciso mudar algo em mim. E aí tudo vira eu. Eu tenho uma mania de me responsabilizar por tudo, e essa tem sido uma das grandes jornadas de você não precisa salvar. Como que você falou que você admira, né, naquela líder que você citou, que ela sabe desenvolver as pessoas. Eu acho que isso é muito difícil. Pô, se é você, você sabe o que talvez, né, o que você precisa fazer, você recebe feedback, você, né? Mas você tentar trazer isso de uma maneira clara para outra pessoa, de uma maneira que toque ela, e você entender que não é sobre você, que é sobre a jornada do outro, é bem complicado e respeitar esse tempo também. Isso é muito difícil e eu acho que quando a gente estava conversando, né, num esquenta para esse podcast, assim que a gente terminou o outro, a gente falou sobre lidar com diferentes perfis, perfis que são muito diferentes dos nossos. E aí Verdade. vou comentar um pouquinho, mas queria te ouvir também, assim. Para mim é muito fácil liderar quem é parecido comigo, né? Obviamente. Então, uma mulher que traz problemas de segurança, uma mulher que, tipo, tá lá querendo se provar ou que adora entrar em execução. Assim, batata, gosto, consigo me identificar, consigo dar dicas. Agora, uma pessoa extremamente diferente ou acho que perfis mais fortes, determinados, etc., eu tenho uma confiança alta, eu tenho uma dificuldade muito grande, porque eu acho que me coloca num lugar de desafio muito maior, assim, né? De não conseguir se relacionar tanto com como a pessoa é. E queria te ouvir, Thali, você. Ai, para mim é difícil também. Eu acho que, no geral, talvez lidar com quem é mais parecido com a gente é mais simples mesmo, né? Eu tenho
dificuldade de lidar também com perfis mais, não sei se não é nem confiante a palavra, mas eu não sei, que de alguma forma me desafiem nesse papel de liderança, sabe? No sentido assim de desempenhar o mesmo papel que o meu num determinado cenário. E aí eu fiz um trabalho interno mesmo, de tipo, eu preciso realmente separar as coisas, que acho que foi o que você trouxe também, né? Então, muito facilmente a gente internaliza e torna aquilo nosso problema. Então, então né, você tá me dando um feedback às vezes, e aí eu posso encarar isso como um feedback ruim, algo relacionado à minha pessoa, não sei, levar para o pessoal, esse tipo de coisa, ou mesmo entender que, né, não, então eu tô falhando nessa parte, sendo que assim, né, é o que você trouxe mesmo, né, tem que separar o que é da pessoa e o que é seu, né. E aí, eu acho que eu ainda tô até nesse processo, assim, de entender, beleza. Primeiro, que não é pessoal, obviamente, então vamos tirar isso da frente. E do porquê que eu me sinto tão desafiada, né? E aí acho que é muito bom você fazer uma autocrítica, assim, com você mesma, porque aí você tira, sabe, alguns ruídos. Então, isso hoje para mim torna um pouco mais fácil a conversa com esse perfil que eu acho que é mais desafiador, assim. E aí eu me sinto mais confortável de dar certos feedbacks. E aí, um parênteses, né? Pô, líderes, vocês não precisam esculhambar no feedback, entendeu? Tipo, isso é muito zoado, É muito sério. zoado. É muito zoado. Tipo, vem na manha, sabe? Vem falar com a pessoa, pontua, beleza, mostra, dá exemplo, mas assim, é isso, entendeu? Não esculacha não, porque é desagradável e, enfim, né? Tem aquelas, né? Na sessão traumas desse episódio, eu tenho uns traumas com isso também, então fecha parênteses. E aí, assim, eu acho que eu nem tenho uma resposta. Acho que hoje, como eu estou conseguindo lidar, é mais ou menos assim, sabe? Então, eu já identifiquei que, Thalita, relaxa, né? Não é pessoal, querida, né? Calma. E aí, assim, se tem dentro desse cenário coisas que me incomodaram, né? Eu acho que isso é difícil mesmo, tipo, te incomodou, como é que você vai trazer para essa pessoa que você sabe que tem um perfil mais forte, assim? Eu fico maquinando maneiras, né? Acho que é normal, assim, porque a gente tem um receio de como isso vai ser recebido e tudo mais, mas eu entendo também que é do nosso papel, sabe? Então, o que eu tento fazer hoje é escolher bem as palavras e a maneira e ser legal, né? Então, já falamos aqui do feedback zoado, não. Traz um feedback legal e aí, assim, a outra parte vai ouvir, ela pode fazer várias coisas com o que você vai trazer, né? Aí você não tem muito controle sobre. Nossa, sim. Mas se você traz de um jeito bacana, né, É. que sem ofensas aí e tal, sem a passiva agressividade que às vezes, né, a Ai, gente às vezes acaba rola muito, colocando, gente. fique tranquilo que aí o que vier, beleza, aí vocês trabalham, sabe? Mas é foda, desculpa, falei, mas É muito é difícil. difícil. Acho que eu até falei, não falei nada, mas assim, Não entende, falou. é isso. Você falou sobre lidar com determinados perfis. Eu acho que a gente Gente, se a gente tivesse podcast com os caras, que a gente tá toda assim, ai, gente, é difícil separar o que é meu, que às vezes a gente se responsabiliza, a gente faz uma autoanálise. E aí a gente vê assim, né, nos posts de LinkedIn, nos famosos, tipo, a culpa é do outro, que os outros têm que melhorar, e não sei o que lá. Eu fico assim, abismada, né? São dois. Tem esse recorte de gênero aí muito forte, assim, no estilo de liderança, né? Que a gente vê, Nossa, enfim, de um total. perfil mais autoconfiante, que daí não vai internalizar nada, vai só delegar para o outro que mude, que lute a se adaptar. Então, Inclusive nesse ponto, só um parênteses de novo, gente, quando você fica culpando muito o outro, adivinha onde está o problema? é.
tá bom? Então, assim, Um abre o insight que você olho. teria se fizesse terapia, né? Exatamente. Então, Boa, mas aí a gente já dá essa dica aqui, entendeu? Tá reclamando muito do arrasou. outro, dá uma olhada pra você, porque, né, pode ser que você não esteja arrasando. Aí É, você tem que se entender. gente, maravilhosa. Tem um ponto que você me lembrou, assim, dos feedbacks, que é sobre a gente falar sobre assuntos difíceis e delicados, assim, aí desde em relação a, né, a baixa performance, demissão, ou dar um feedback mesmo. E isso para mim tem sido, né, um grande desafio, assim, como que você dá um feedback construtivo que precisa ser dado, que você tá vendo que precisa melhorar. Você, né, trouxe assim, já passei pela minha reflexão, agora eu preciso passar de uma maneira legal. E acho que não tem receita, né, Thalia? A gente treina, tenta, erra, e aí uma É, hora vai acertar. Mas o que para mim tem funcionado um pouco melhor é o dar feedbacks mais frequentes, de positivo, para que daí quando entre um construtivo, ele também seja abraçado. Não é para ser tipo um sanduíche, né? Igual você fala, você foi boa nisso, mas olha, aqui dá para melhorar. Às vezes eu faço um pouco, mas eu gosto de sempre ter uma coisa para melhorar e uma coisa que tá indo bem, porque eu acho que isso ajuda também. Um reforço positivo às vezes funciona melhor, né? Com gatos funciona super. Com o ser humano, acho que também, né? A gente gosta de entender onde que tá indo bem e acaba valorizando também a pessoa. eu concordo super. A gente esquece, né, de trazer o que foi bom para a pessoa. E é muito importante, assim, nem, ai, gente, assim, nem só de feedback construtivo vive um profissional, né? Pelo amor de Deus, que se a pessoa tiver só coisa para melhorar, só coisa para melhorar, sabe? Ai, não existe isso. E eu acho que a gente vê muito isso acontecendo, né? Eu também, né? Retomando traumas, assim, nossa, eu tive experiências assim com esse tipo de feedback que eu cheguei até a falar para a pessoa, mas assim, eu não estou fazendo nada de bom, absolutamente nada. Tipo assim, eu entreguei isso, eu adiantei isso, não foi bom, nada, exatamente nada, só tenho que Ai, melhorar. amiga. Tipo, poxa vida, sabe? Então, inspirando, né, pelo lado de não gostamos de fazer isso, é, é algo que eu tento também fazer. Poderia fazer até com mais frequência, né? Mas acho que é isso. Na nossa vida a gente fica muito correndo atrás das coisas. E é muito importante celebrar, dar esse feedback, tipo, pô, foi legal, legal o jeito que você lidou com aquela reunião, muito boa essa entrega. É muito, muito importante, eu concordo. Ninguém gosta só de ficar, né, devendo, vamos dizer assim. Afeta a moral. E eu acho que tem que ter um cuidado em relação a esses perfis mais inseguros, né? A gente tá falando aí de ter mais representatividade feminina na liderança e como ter líderes mulheres também podem impactar positivamente, né? Na minha carreira, assim, eu mudei bastante minha concepção depois de ótimas lideranças mulheres também, depois, e ver que dava para ser esse jeitinho que você trouxe, né? Mais humano. Eu lembro da primeira líder mulher aqui dentro do. Uma das primeiras líderes mulheres dentro do Nubank que eu gostei bastante. Ela me perguntou coisas assim da vida, o que eu queria fazer da minha vida fora, sabe, do trabalho. Eu fiquei assim, nossa, podemos falar sobre isso, né? E tudo isso para dizer que liderança parece super fácil, né? Por isso que a gente tem vários conteúdos aí falando sobre liderança, porque justamente não é fácil, gente. E mas eu queria também, acho que trazer um pouco de reflexão para esse ambiente que a gente tem hoje, né? A gente deu uma cutucada aqui no começo do episódio de algumas lideranças meia boca, o que que acontece, tem nos termos da atualidade aí algumas notícias, né, de pessoas infelizes, CEOs infelizes que só compartilharam o que pensam mesmo. Nem sei se vai ter essa reflexão ou não. Mas quantos líderes que a gente vê, né, no nosso meio mesmo, que estão super perto e que, pô, não tem um mínimo de autoconhecimento, uma reflexão, um investimento num preparo.
E a gente não tá falando de curso, a gente tá falando de olhar para dentro, né, dessa conexão humana. E eu queria fazer esse apelo, assim, eu acho que a gente tem muito a entregar, a Thalita é uma excelente líder, eu acho que eu sou uma boa líder também, Você de... é. Nós somos, e de ter mais mulheres na liderança, né, de você pensar com carinho nessa trilha também, se você teve exemplos ruins e talvez seja um pouco traumatizada, igual a gente esteve, pense nisso, você pode fazer a diferença para as pessoas, pode fazer diferente. Ai, arrasou, é isso. Pode fazer diferente e respondendo aquela pergunta lá do começo, né? Será que todo mundo, né, todas as pessoas estão preparadas para liderar? Eu acho que não estão. Mas assim, se você quer ser líder, prepare-se nisso que a Jaque comentou agora, nesse autoconhecimento, nesse enxergar o outro, entender como você criar essas relações de confiança para que você consiga desempenhar um papel de liderança efetivo e que traz resultado, sabe? A parte técnica disso, curso, sei lá o quê, você vê durante a sua caminhada como um complemento, mas não é o principal. Eu acho que o principal é, se você quer ser líder e não está preparado para isso, olha mais essa parte das relações humanas. Acho sim que tem pessoas que parece que têm um talento, uma facilidade em criar esse tipo de relação, mas eu acho também que é algo que pode ser praticado, sabe? Aprendido. Então, olha essa parte com bastante carinho. Se você está sendo empurrado por um cargo de liderança sem querer ser líder, é perigoso. Então, sabe, tem que Ah, ver. isso tem, preste atenção. Preste atenção, alinhe, sabe? Não arrisque. Eu acho que, assim, é uma coisa pessoal, né? Eu não faria isso, assim, pô, não quero ser líder e vou pegar uma área, liderar pessoas aqui sem querer, porque uma liderança ruim, o que uma liderança ruim afeta a vida profissional de um liderado é muito forte, sabe? Tem muito impacto, sim. É claro que a pessoa que está sendo liderada, ela tem que entregar os resultados, tem que trabalhar, etc. Mas não adianta nada ela fazer isso se ela não tiver uma liderança que de fato a desenvolva, que queira junto com ela a evolução dela, para que ela também se torne líder depois, sabe? E não tem como fazer isso se você nem curte estar na liderança, sabe? Então, reflita aí também, entendeu? Se você não quiser e puder escapar, escape, sabe? Vai para a carreira de especialista. Porque tem Sim, isso sim. também, né? No mercado, às vezes, as pessoas são empurradas para uns lugares que não querem estar e o impacto disso ninguém calcula lá na frente, né? Então, você é uma liderança, você impacta diretamente na vida profissional dos seus liderados. Então, pense bem se é o caminho que você quer seguir, tá? E em querendo seguir esse caminho, olha com bastante atenção as relações humanas, como você se relaciona com as pessoas, etc. Ai, É arrasou. isso. Ela falou dessa parte de a gente analisar, né, e não ser. Eu queria trazer que a gente também sabe que tem situações e situações, né? Mas uma coisa que a gente sempre preza aqui no Mulheres de Produto é tentar trazer possibilidades e a gente não ficar no campo de, oh meu Deus, eu sou uma refém do mundo à minha volta e a sociedade é assim, logo minha empresa é assim, logo estou ferrada e não tenho solução. Então, acho que a Thalia traz muito nesse sentido de a gente se enxergar dentro das possibilidades, ter esse poder de escolha. É muito importante a gente se ver assim. Eu sei que tem situações que em algumas horas você vai se sentir obrigada, mas esse poder de escolha é muito importante de praticar, né? Se não está sendo nessa empresa, começar a procurar em outro lugar, começar a ver outras perspectivas, para você não ficar refém. Não fiquem refém desses lugares, gente. Tali, vamos começar encerrando aqui. Eu queria fazer uma menção honrosa para o nosso livro,
que ele chama Gestão de Produtos, como você nunca viu, o que referências femininas têm a mostrar sobre carreira, desenvolvimento e estratégia para criar produtos digitais melhores. Do nada um spot, né, gente? Mas assim, é porque tem uma menção honrosa aqui num capítulo sobre liderança, e a gente falou no comecinho, e aí eu vou citar. Fala assim: líderes conscientes precisam enxergar cada membro de uma empresa em sua unidade. Eles devem ser vistos como seres humanos complexos, com sentimentos e emoções que precisam ser considerados no dia a dia de trabalho para a criação de um ambiente acolhedor em que valorize o bem-estar, as opiniões e os limites de todos os membros. Assim, gente, basicamente, né, tudo que falamos aqui tem muito mais coisa. Nossas dica é: consumam, observem, leiam mais mulheres e referências femininas, saibam aí quem vocês estão seguindo e sejam críticas, sabe? Se não tá gostando de uma parada de que uma pessoa tá falando, se posiciona ou para de seguir. A gente tem opção também, tá? Não, vamos ter mais parcimônia aí para consumir os materiais dessas autoridades aí que a gente vê falando sobre liderança, tá bom? Perfeito, Jaque. E acho que é isso, concordo com tudo. Líderes são pessoas, então busque ajuda também, né? Outras referências, acho que é isso que a Jaque está trazendo. Existem sim muitas mulheres líderes aí no mercado, então se inspire nelas, sabe? E dá unfollow aí nos caras que são zoados, pelo amor de Deus, gente, por favor. Eles já têm palco suficiente aí, a gente não precisa ficar dando palco para eles não, tá bom? Então tá bom. Jaque, então acho que é isso por hoje, falamos muito aí das lideranças meia boca. Identifique as que são meia boca aí, gente, e bora trabalhar nisso, né? Se puder fugir, fuja. Aquelas, né, que termina com uma piada. E com isso encerramos esse episódio. Acho que a gente colocou várias dicas aí. Vou fazer um pedido. Para quem ficou até o final, comenta aí na caixinha que foram exemplos ou positivos ou negativos, que a gente quer ouvir vocês falando, gente. A gente quer movimentar e entender o que são lideranças meia boca e lideranças top também para vocês. E até o próximo episódio. Até mais, gente. Tchau, tchau.